Aqui a gente tem o sistema justamente o que, ó, o AWACS. Esses caças justamente eles não vão agir sozinhos, eles não agem sozinhos, né? Então o que acontece? Se a gente tem pelo lado russo, como eu botei ali, o A-50 que estava lá estacionado em Minsk, na capital da Bielorrússia, por outro lado, justamente a gente tem que o sistema S-300 AWACS da OTAN. Então reparem que toda essa faixa que vocês estão vendo de fronteira da Rússia com a Europa, justamente ela versa o alcance dos radares desses sistemas de alerta antecipado aeronáuticos. E daqui, ó, essa zona branca é justamente quando o sistema eletrônico russo ele converge com o sistema da OTAN, ou seja, esses aviões que têm matrícula em Liechtenstein e Luxemburgo, se não me engano, Luxemburgo, eles têm matrícula. Eles decolam da Romênia e fazem essa patrulha 24 horas. Em compensação, do lado russo, esses AWACS, o A-50 decola o tempo todo da Bielorrússia, então os caças eles nunca lutam sem esse apoio, né? Então esses radares aerotransportados fazem toda a diferença para o combate aéreo que pode acontecer aí nessa região. O próximo slide, por gentileza, comandante. Aqui a gente tem justamente o que? Eu fiz um apanhado do detalhe de uma bateria do sistema S-300PM que está justamente guarnecendo essa porta de entrada das tropas russas ali, e talvez seja a bateria que protege a ponte, né, que é tão atacada na Crimeia. Essa bateria fica em Novorossiysk e é todo o meu trabalho justamente de ir em cada lugar e ver como essa bateria está localizada, né, e a partir do seu alcance ver o raio de combate, como ela pode proteger e tal, tanto que a gente não tem visto tantos ataques de mísseis de cruzeiro nessa área, né, porque talvez as baterias estejam fazendo esse tipo de proteção. Mas reparem que todo esse trabalho que eu fiz foi no período pré-guerra, né, agora eles devem ter já, como posso dizer, feito outro tipo de proteção. E reparem o seguinte, ó, quando eu coloquei a bandeira da Rússia ali, é porque agora a gente vai entrar na outra parte, que é o seguinte, tá, agora os ucranianos têm F-16, mas agora o que eles vão enfrentar, né? Justamente esse é o primeiro passo, que é justamente o sistema S-300 russo, que é um sistema que ele é muito versátil, porque ele tem camadas de proteção de curta, longa e principalmente média distância. Então ele consegue fazer uma proteção diária muito boa e protege alvos sensíveis, né? E aqui, o próximo slide, por gentileza, comandante. A gente chega... Olha aí, professor Cabral, que o senhor perguntou o que aconteceu. A gente tem uma base de Sukhoi Su-27 russos no comando sul, né, da Rússia, que justamente ele está em todo esforço de guerra, principalmente do presidente Putin, desde que ele assumiu o poder, agora segunda-feira fez 25 anos, e está centrado no comando militar sul da Rússia, né? E o que acontece? Esse comando militar, ele tem basicamente realocado 70% de toda a força russa nessa região, né, para o combate. Então, em Novorossiysk eles têm, e reparem, por gentileza, o alcance que tem caças russo/soviéticos, né? Basicamente o raio de combate deles a gente está falando de 500 quilômetros. Então esse caça dessa geração, professor, qual é a minha hipótese? É esse caça dessa outra geração que vai enfrentar o F-16. Ou seja, qual a estratégia, eu acho, de longa duração da Rússia, como a gente pode ver? O russo ele está escalando de acordo com o que a OTAN manda para eles. Então, a OTAN está mandando caça de uma geração mais antiga, ele vai justamente combater com caça de geração mais antiga, ou seja, a Rússia ela está talvez guardando todo equipamento mais novo, como a gente viu, esses outros tanques, tudo que ele está se rearmando, para justamente aí sim, caso tenha alguma contenda maior, que eu acho que pode acontecer em Kaliningrado, né? Aí sim a OTAN talvez enfrente algo bem mais contundente, mas o que a gente está vendo é justamente, qual é a minha visão,
a, a, o, o desarme do Ocidente, não o contrário. Então, o que acontece? A gente tem uma base de Sukhoi Su-27 em Krinskaya. Então, esse caça análogo ao F-16, que geralmente na Guerra Fria, quando o Ocidente lançava um tipo de caça, os soviéticos também tentavam contrabalançar, né? Eu me lembro que o Sukhoi Su-27, ele é justamente o que? Ele deriva muito daquele caça de geometria variável, o Su-23, né? Que eles apostaram primeiro na velocidade, agora depois eles foram muito para a questão da manobrabilidade. Então, justamente o que está acontecendo, que eu acho muito interessante, a gente vai ver combates aéreos justamente no oeste da Ucrânia, ali, por exemplo, depois do Dnieper, porque praticamente a Ucrânia não tem uma defesa aérea já muito contundente. E na época que ele tinha, já não protegia a base de Staro-Konstantinov, que eu acho que é onde vão estar os F-16. Então a gente vai poder talvez ver combates aéreos de Sukhoi 27 com F-16.